Boa noite! Welcome to the 24th Infinito Brazilian Film Festival. Desta vez disponível para você do Alasca até Porto Rico. Saudade de todos vocês de apresentar o festival ao vivo aqui em Miami. Eu sou Heloísa Lopes, muitos anos trabalhei no festival, hoje estou no papel de curadora desta edição, uma grande honra. E hoje nós vamos ter aqui a live sobre o filme O Juízo, do Andrucha Waddington, que já passou dia 9 no festival e o próximo dia que vai passar é dia 21. Então, quem já assistiu, a gente vai conversar um pouco sobre o filme, sobre a criação do filme, o processo, com os atores Carol Castro e Felipe Camargo. E para quem não assistiu ainda, queremos deixar aquela curiosidade para... Será que eu acertei? Não, tô brincando. Tá todo mundo bem? Tô vendo umas caras conhecidas dando oi. Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, Expresso Miami Rio. Como estão as coisas por aí? Tudo certo. Poderia estar melhor a situação no Brasil, mas a gente está aqui, firme e Estamos, forte. né? Estamos firmes e fortes aqui, os dois lados dessa batalha campal neste continente. Mas, Carol, muito Com obrigada por certeza. pegar um tempinho para conversar com a gente. Tem umas coisinhas que eu vou te perguntar aí, que eu sei que você tá em estado envolvida. Para todos aqueles que espero que todos os nossos seguidores saibam quem é a Carol Castro, mas eu acho que é preciso contar uma trajetória maravilhosa de carreira no Brasil, conhecidíssima das novelas. A gente lembra quando ela fez o papel de Ruth no remake do Profeta. Tem anos no tablado, no teatro, que a gente não conversa muito sobre essa face, né? Esse trabalho da Carol. Trabalhou até com a grande Beatriz Segal em Nine. Encenou Jorge Sim, Amado, fez A Paixão de Cristo. E no cinema, sim. acaba de ganhar em 2019 o Kikito de atriz coadjuvante por Veneza. E Veneza teve no Festival de Miami, presencial ano passado, em 2019. Então, uma grande carreira para os poucos anos de Carol, que eu acho que... Ai, obrigada. Imagina! Muitas histórias. Tem muitas histórias nos trabalhos teus que todo mundo sempre lembra com muito carinho. A Sheila, lembra de Beleza Pura? Acho que foi das últimas que eu tinha Nossa, mais um... Foi das últimas vezes que eu assisti novela com mais frequência. Que, aliás, isso eu vou falar também depois de assistir novela de novo. Mas vamos sim, falar do sim. Juízo do Andrucha, que é um filme peculiar, Vamos. um filme diferente, né? É, Sim, é um filme que foi filmado em 2016, é isso? 2017? isso. Foi no final de 2016. No final de 2016. E você, como que você chegou a esse Isso. projeto? Porque a gente tem toda a história do projeto, mas eu quero saber como que você chegou nele. Como você foi entrevista, teve que fazer papel? Como é que foi isso? Então, nesse caso, esse projeto ele chegou até mim através da Cibele Santa Cruz, que é uma produtora de elenco. E ela me fez esse convite que tinha surgido do próprio Andrucha. O Andrucha com a Fernanda Torres, que foi quem escreveu o roteiro, gostaram do meu nome e acabou que eu não precisei fazer teste, mas eu fiquei muito feliz com o convite, porque ia reunir tudo que eu sempre queria fazer, que era trabalhar com o Andrucha, que é um diretor que eu sempre admirei muito, cresci assistindo os filmes dele. A Fernanda Torres também dispensa comentários, assim, eu já lia os livros dela, estava gostando dessa banda que a gente conhecia mais, o lado atriz, e trabalhar com Fernanda Montenegro foi a realização do sonho da minha vida. Sério, sério. Sempre que me perguntavam com quem você gostaria de contracenar, eu nunca falava ninguém gringo, era sempre a Fernanda Montenegro, Dona Fernanda. Então foi assim, sabe, uma união de fatores muito positivos e foi uma experiência muito única na minha vida. Eu tinha acabado de sair de Velho Chico, da minha participação de Velho Chico, que foi a novela das 9 da Globo. Eu fiz a primeira fase da novela, que era par com o Rodrigo Santoro, que depois a minha Uhum. personagem virou a Cristiane Torlone e o Santoro virou o Antônio Fagundes. E aí surgiu esse convite para fazer esse filme que foi bem especial para mim. E uma curiosidade só para fechar é que eu acabei engravidando da minha filha
numa folga dessa que eu voltei para o Rio e eu estava namorando na época, indo com calma no namoro. Enfim, me descuidei e aconteceu a minha filha, que é o maior presente da minha vida. E eu descobri 2 dias depois que eu terminei de filmar. Isso que eu ia te perguntar, por causa que quando a gente. O que a Carol disse, para quem não conhece, não sabe a história do filme, o filme, além de ser a direção do Andrew Waddington, é o primeiro roteiro de ficção, filme da Fernanda Torres, ou da Fernandinha, como chamam ela na família. Tem no elenco, além da Carol, Isso. do Felipe Camargo, a grande, maravilhosa Fernanda Montenegro, Lima Duarte e o Joaquim Torres Waddington, que o nome diz tudo. É família, então é tipo, Isso. é quase como se a Carol, o Criolo e o Felipe Camargo tivessem pedido permissão para ir na colônia de férias da família, né? Tipo, vamos lá fazer o filme com ele, né? Para entrar A gente na tá extra. família, Para entrar exatamente. na família. A gente tá extra. Mas isso que eu queria te É, perguntar, uma das perguntas que eu tinha para te fazer é um papel muito forte o teu. A gente não pode dar nenhuma, não pode falar sim. muito por causa que tem Não gente que pode não dar assistiu spoiler, ainda. é. Não podemos dar spoiler, e é um filme sobrenatural e de thriller, então os spoilers estão aí. Mas é um papel muito Pois forte, é. é um papel muito intenso, que deve ter demandado demais de você. E é um papel de uma mãe, de um adolescente. Era uma realidade que você realmente não tinha vivido, não vivido por mais uns 13 anos. Como, Eu como lembro, você se preparou para isso? olha que curioso. Eu lembro que quando eu li o roteiro, eu falei, gente, mas como é que eu vou ser mãe de um menino de 16, 17 anos? Eu vou ter que. Aí a gente criou toda uma história com a preparadora de elenco, de que a minha personagem tinha engravidado muito jovem, e eu e o Felipe Camargo, a gente criou, né, nessa improvisação e na preparação de que eles tinham se conhecido numa festa. Enfim, eu tive que criar um passado para essa mulher, para eu me sentir essa mãe, sabe? E foi muito curioso porque eu fui atrás dessa maternidade que eu ainda não tinha vivido e saí do filme mãe, saí do filme grávida. Meio como A Fernanda Torres que fala: Nossa, você se empenhou tanto em se sentir mãe e ser mãe que saiu mãe do filme, né? você precisava desse sentimento. E é engraçado porque eu fui ver depois entrevistas sobre o filme e você tem uma coisa que você fala em um momento em uma entrevista que você fala assim, não, porque a Teresa, teu personagem, ela tem muito Uhum. dessa premonição, esse sentimento de ser mãe. E eu falei, gente, deve ser incrível, porque ela estava vivendo esse sentimento e ela só veio. Hoje em dia você já sente com todo, você pode dizer, com todo conhecimento de causa, Sim, né? claro. Como que foi que Não, ele. foi muito curioso isso, porque, claro, eu não esperava que isso fosse acontecer. E eu falo muito que eu brinco que a Nina, ela realmente queria vir ao mundo, porque vocês não têm ideia do que foi os bastidores desse filme. Quase todas, assim, é que não entrou todas as cenas que foram filmadas, mas tinham várias cenas em que a minha personagem estava correndo, correndo, fugindo. É, enfim, tudo que grávida, recém-grávida não pode fazer, sabe? Levando Rolando de susto, escada, sem dublê. sofrendo, Alguém tá me toda perguntando. Alguém perguntou nervosismo. aqui. Alguém perguntou aqui Oi. onde era a locação da fazenda. A locação da fazenda era em Isso. Barra do Piraí, tá? É perto de Vassouras, quase chegando em Vassouras. E Isso, interessante a pessoa eu entendi perguntar. que era no Corredor do Ouro, né? Que era uma casa que realmente, na época do Corredor do Ouro, Isso, era utilizada como um ponto, um entreposto, né? Ou seja, toda a história exato. do filme, do passado, de Tem ter tudo sido a ver com a tem tudo a locação. ver com o lugar. Eu costumo dizer que a casa em si, a fazenda, a locação, é um personagem. É quase que o protagonista, a protagonista da história é a casa, sabe? Porque ela realmente tinha uma energia muito forte, tinha um passado muito forte, sabe? Você sentia a história no piso, na parede, em tudo. E não pegava celular de ninguém. Então, assim, pensa numa equipe enorme, onde estava todo mundo focado naquele filme, não podia, não recebia nem Nossa. mandava mensagem, não adianta todo mundo separado em pousadas, né? Porque a gente
enfim, acabamos com todo as vagas que tinham nas As vagas pousadas ao do redor povoado. do povoado e acabamos com as galochas, porque olha essa curiosidade. Eu falo para Andrucha, Andrucha, cuidado com o que você pede, porque o Boca, ele falava assim, tava verão, tá, gente? Novembro e dezembro, imagina, Rio de Janeiro, aquele calor infernal. Ele, no primeiro dia de filmagem, falou com o Azul Serra, diretor. Oi, voltei. Voltou, Oi, parando que o Andrucha pediu as galochas. voltei. É, exato. Você chegou no ponto. A gente acabou com o estoque de galocha das redondezas, porque o Andrucha disse que ia ser muito bacana para o filme se tivesse uma chuvinha. Só que ele pediu, mas ele não pediu com o dimmer da chuva. Simplesmente caiu uma água durante dias. Mas isso aqui é engraçado, você falou que ele pediu chuva. Esse filme, eu tenho. Sabe que é aquele tipo de filme que a chuva faz a diferença no filme, faz toda a atmosfera? De que o filme é um filme que ele vai entrando em você e você vai ficando tipo, chateado, que nem aquela garota de São Paulo, que você fica, pelo amor de Deus, para. E é o que eu sentia com esse filme, assim, que toda Sim, essa atmosfera da chuva, da neblina, fez uma muita diferença. Assim, é tudo escuro. E essa, eu tô vendo, ele queria a chuva. Eu acho que é com esse pensamento, né? combinou, não combinou muito. E ele queria justamente causar esse desconforto no espectador, sabe? Tanto é que o filme ele vai contando a história aos poucos, sabe? Isso foi uma escolha do próprio Andrucha e da Fernanda, de que, sabe, vai colocando o espectador no lugar muito da Teresa, porque a Teresa acaba sendo o fio condutor disso tudo, da história em si. Sim. E é muito, muito curioso como o resultado final ficou, porque a própria Fernanda falou quando a gente assistiu o ano passado, todos juntos, ela falou: Meu Deus do céu, esse filme foi para um. Sabe, ela imaginou uma coisa, ela teve a ideia de fazer um filme de suspense, terror, eu considero mais suspense, Sobrenatural. brasileiro. Então, ele é isso que você falou, né? É dentro dessa realidade do Brasil, essa realidade do ouro, essa realidade dos Nossa. escravos. Então, é muito interessante, assim. E o filme, o resultado final, com a chuva, com a casa, com a lama, ficou É. realmente especial. Essa história, quando eu li que quando a Fernanda começou esse projeto, ela começou a escrever ele em 2014. Aí vocês foram Isso, filmar no final de 2016, o filme ficou em montagem e realmente só lançou o ano passado, em 2019. Então da ideia que ela teve sentada em um sofá até que o filme lançou, foram quase 7 anos. Foi o que eu tava lendo que exato. ela e o Andrucha disseram do filme. Ou seja, foi uma É, longa gestação. Eu acho que nem as baleias levam 7 anos para ter um filho. Mas e aí ela ia contando a história de como ela queria trazer e como ela queria fazer esse gênero, né? O gênero do sobrenatural, o gênero de um suspense diferente, que ela não via que fosse uma coisa que no momento do Brasil, lá no 2014, não era um tipo de história que estava atraindo atenção. E acabou até sim, coincidindo que o filme chegou em um momento em que é o tipo de gênero, é o tipo que as pessoas estão pedindo. E é um filme que mexe muito com as emoções. Eu achei muito legal o que você disse de sentir o filme no chão. Quando você. Aquela sensação de quando você entra em uma igreja ou você entra em um cemitério, alguma coisa assim, você sente essa energia. E esse filme é todo nisso, né? Toda essa energia de como. Para vocês deve ter sido assim, extra, esse peso, né? De ter que ir de nossa, noite. Como foi. que foi isso? Não, e naquele lugar que realmente não tinha luz, que realmente, então a gente estava realmente no escuro. Claro que tem o gerador do cinema, né, da luz, da iluminação, mas sempre que assim, acabava tudo, era aquele breu, né, aquele lugar que arrepia, de verdade, assim. Então, quando me perguntaram, na época que a gente lançou o ano passado, que estava todo o elenco junto, o que eu falei foi, olha, eu rezava para entrar na casa, para sair da casa, sabe? Eu tinha cenas assim pesadas, então eu tinha que ouvir músicas. Eu trabalho muito com a música para me concentrar, para me preparar para uma cena.
Então, eu tinha que estar sempre ouvindo umas músicas profundas, tristes, que me colocassem num lugar assim muito específico, mas aquele lugar, aquela casa, aquele ambiente, sabe, aquela luz de velas, aquilo tudo me ajudava a entrar nesse lugar e nesse estado. Agora, teve algumas curiosidades, assim, Pô, sabe, o holofote que apaga sozinho. é, O nome do filme é O Juízo. é, Raquelzinha perguntou aqui, eu vi rapidamente. ah, É, Assim, teve um dia que eu estava fazendo uma cena com a própria Dona Fernanda, inclusive, e que eu já ficava um pouco nervosinha por dentro, né? Daquele meu jeitinho, assim, para mim mesma, sabe? E eu estava me preparando, eu estava correndo, a minha personagem tinha que estar num estado específico, X de emoção, e eu fiquei correndo em volta da casa com fone de ouvido e tal, eu falando assim, ó, me dá o sinal que quando der o ação eu entro correndo e continua a cena. Quando eu fui entrar na casa que me deram uma ação, uma abelha entrou na minha boca. Sabe quando você tá correndo com a boca aberta assim? A abelha entrou na minha boca. menina, ainda bem que você não era Picou a minha boca. alérgica. Eu tive que ficar fazendo gelo. Foi uma coisa assim. O ação já Dessas era. curiosidades que acontecem em bastidores, sabe? Gente, mas ainda bem que você não era alérgica. Assim, que horror no meio de tudo isso, você ainda termina alérgica com a abelha. Que horror. Pois é, essas coisas que acontecem, mas era um lugar à parte. E a filmagem foi um mês, né? Foi isso que eu li, que vocês ficaram um mês ali. Foi tudo filmagem ou teve ensaio? Como é que foi? Porque é um filme bem intenso. Eu acho que até o ensaio talvez tire um pouco, né? Como é que foi o processo de fazer o filme? Como que o Andrucha fez? Então, a gente teve preparação com a Laís no Rio, mas foi bem rápido, assim, foram poucos dias. Ela trabalhou um pouco individualmente com cada um, principalmente comigo, o Felipe e o Joaquim, que era inclusive o primeiro filme dele. Depois trabalhou com a família, né, os três, para a gente criar mais laços e uma intimidade maior, histórias, como eu te contei da preparação minha com o Felipe. E lá foi chegar, ir para a pousada, conhecer o ambiente e já ensaiar as cenas lá. Mas como era um filme muito família, como você bem colocou, roteirizado pela Fernandinha, dirigido pela Andrucha, com o filho deles atuando pela primeira vez, Dona Fernanda em algumas cenas maravilhosas, por sinal. Então, eles sabiam muito o que eles queriam, tinha essa liberdade de discutir alguma fala ou alguma palavra ou transformar. Teve um trabalho de mesa antes de viajar também, agora lembrando, muito importante, onde Dona Fernanda e seu Lima Duarte debatiam e questionavam, e assim como eu, assim como o Felipe, o próprio Andrucha, o próprio Criolo. Então, teve bastante debate, mas foi mais trabalho de mesa, com um pouco de preparação e viajar, conhecer a locação e já começar a rodar. E você, depois que filmaram, ficaram esse mês aí, você então nunca mais viu o filme pelos próximos 2 anos e meio. Nunca viu nada, nenhum corte, nada do filme. Não, eu vi pela primeira vez em São Paulo, quando foi exibido o ano passado no festival. Nossa, então vocês fizeram todo o trabalho e nem viram o que tinha dado. Por isso, Eu faz estava sentido muito então. curiosa. Eu Não, porque estava esse filme, né? muito curiosa para assistir. O filme de suspense tem isso. Se você não pegar todos os elementos, toda a atmosfera que o filme faz com louvor, assim, é um grande trabalho da atmosfera, de toda a música do filme também é muito importante. Então eu fico só imaginando, vocês fizeram tudo e como Sim. você disse que a Fernanda disse, e agora se deu errado, gente, se deu mal agora, o que acontece? Não, a Fernanda falando era a coisa mais engraçada no dia que foi exibido lá no festival em São Paulo. Ela falando, gente, quando eu vi, eu estava metendo a minha família inteira numa roubada. Eu estava com medo de meter minha família inteira numa roubada, gente, imagina. E ela fala que assistiu aos primeiros cortes e que ela não tinha gostado. Que foi a Nossa. edição do Andrucha que deu um colorido Fechou. maior. Mas é que ela é muito exigente também, né? Vamos combinar.
mas também imagina o primeiro filme dela, né? Ela vai ficar conhecida como Vicky Claro, Sastre. Então, sabe, sempre tem claro. esse elemento. Carol, eu queria aproveitar que a gente está quase no finalzinho da tua participação para conversar sobre umas coisas mais recentes também, Sim, tuas. sim. Você passou por uma experiência muito interessante que você pode compartilhar com a gente. Você filmou sobre o protocolo Covid depois da quarentena. Você foi das Sim. primeiras que teve essa experiência. Conta pra gente aqui, quase em primeira mão, como é que foi Não, pois isso é. O de que filmar no aconteceu? protocolo? Eu tava filmando a série Insânia para Fox e agora Disney também. No Sul, a gente ficou um mês em Lapa, Paraná, e depois Curitiba. Simplesmente eu estava vivendo essa realidade, esse universo desde janeiro. E a gente começou a filmar em fevereiro. Quando foi chegando março, enfim, né, a pandemia se alastrando pelo mundo e toda aquela situação, a gente viu que teve que parar. Só que a gente parou faltando 5 diárias. A gente já estava rodando há mais de um mês. Foi assim, foi uma sensação muito estranha de não concretizar, de nadar, nadar, nadar sabe, a ilha tá ali e você tendo que voltar. Então foi, para mim, foi assim, meio frustrante, confesso. Nossa, E, enfim, aí parou a pandemia, não se sabe o que ia acontecer, enfim. Quando eu soube que ia voltar, mas que ia voltar no Uruguai, porque a situação do Uruguai estava bem melhor do que aqui do Brasil, dá aquele medinho, né? De, meu Deus, vou pegar avião, como é que vai ser? Mas foi tudo, assim, perfeito. A gente faz o exame do cotonete um dia antes de viajar, chega no Uruguai, do aeroporto direto para o hotel, trancados no hotel, todo o elenco e equipe durante 7 dias, sem poder sair do quarto nem para comer, para nada, só pedindo serviço de tudo quarto. chegava e tinha tipo assim, alguém controlando vocês, tinha alguém que batia na Sim, porta, sim, todo o pessoal do tornozeleira. hotel. Recebi ligação do governo para saber se eu estava cumprindo a minha quarentena, sabe? É bem diferente do que o Brasil. Eu Por sou isso que tá brasileira, dando certo. temos um aqui. E, e foi curioso, assim, foi bem diferente, foi equipe super reduzida, mas deu super certo. Assim, a gente sentiu que fazer no Uruguai esse finalzinho do que ficou faltando de Insânia trouxe um plus para a série, sabe? Porque as locações de lá foram incríveis, a equipe também. A gente, né, estar numa situação diferente por dentro também, isso traz uma maturidade, uma outra preparação, um outro colorido, uma outra camada para aquele personagem. No começo eu estava preocupada, eu falei, nossa, mas eu não sou a mesma pessoa de março, sabe? Acho que ninguém é. Acho que Somos. todo mundo que está passando por essa pandemia, todo mundo se transformou de alguma forma. Então eu ficava com essa curiosidade de como é que vai ser retomar isso, né? Se eu já não sou a mesma pessoa mesmo. Mas acabou que foi mais interessante, sabe? Eu me senti mais preparada. Não sei explicar. Foi bem curioso. Não, foi muito corajoso de vocês, de todo mundo, de decidir, olha, vamos fazer isso, vamos seguir todo o protocolo, que também é o tipo de dizer, é também uma certa normalização da situação, né? O novo normal que todo mundo diz, e um passo que alguém precisava Sim. ser o bandeirante, né? O explorador dessa história, de, vamos lá, ok, e se a gente consegue, É, também se alguém tem consegue. que dar o pontapé inicial, né? Alguém tem que ser o corajoso de fazer isso, e o Uruguai acho que é o melhor caso de estudo do Covid no mundo, é o Sim. que foi feito no Uruguai. Mas, e como que foi a volta para casa? Depois você passou também 7 dias trancada em casa? Como é que foi isso? Então, A a volta. gente, não, cada um foi para suas casas e teve que contar 24 horas da chegada para fazer o exame de Covid de novo. Agora, eu vou ser muito sincera, assim, como eu tomei todo o cuidado lá e oi, todo Oi. cuidado no avião, e eu tava com muita saudade da minha filha, assim. Eu fiquei vinte Aí que eu ia. dias longe da Nina, né? Pois é, então eu fiquei assim, encontro no encontro, e assim, acabei encontrando. Confesso que eu acabei indo direto para casa.
Eu até pensei nessa logística de tentar, mas eu não sabia para onde eu ia, o que fazer, e aí eu acabei indo realmente para casa e fiz o exame do cotonete 24 horas depois e estava tudo certo. Bom, mas é que a nossa nova vida é agora, é isso, né? Toda decisão que a gente tomar, a gente sempre tem que estar pensando, né? E eu No acho que é isso legal coletivo, que você mencionou. claro. No coletivo, que eu acho que é uma das grandes lições desta pandemia, que a gente não é só pela gente, não é pela gente, não é por mim que eu estou colocando a máscara, é por você. É por você Claro, que eu estou claro, pensando. Então, eu acho que isso foi claro. muito Então, legal de assim, eu você fiquei pensar em tanto isso com casa, você. eu fui para casa, eu fiquei em casa e eu realmente aqui no Rio eu não tô saindo, não tô, assim, é muito raramente eu saio. Minha filha, eu tive que criar um play, porque o meu prédio não tem play, eu tenho um terraço, eu acabei botando pula-pula, parquinho, o que eu pude para ela gastar energia para a gente não sair, né? Para a gente não ter que sair, porque mesmo morando muito perto da praia, eu durante toda essa pandemia eu não botei o pé na areia. E Muito até por legal. uma questão minha pessoal de não me sentir bem, sabe? E nem sentir clima para ir para a praia enquanto tantas pessoas morrem, estão morrendo, estão lutando. É, Enfim, então eu tomei esse cuidado. Eu não tomei o cuidado de ficar longe da minha filha porque eu não aguentei mesmo. Mas eu fiquei Não, em casa. é muito complicado. Carol, antes de terminar, eu tinha uma perguntinha para te fazer. Com todas as. Você teve a Nina em 2017, tem estado ativa, trabalhando muito. E isso é uma conversa que a gente está tendo muito hoje em dia, que é muito legal que você abriu essa oportunidade de se conversar mais sobre a inclusão no trabalho, sobre as oportunidades para Uhum, mães com filhos, que durante a pandemia causou muito problemas com as mães com as filhas em casa. Você teve sim. alguma oportunidade que você teve que dizer que não nos últimos anos, porque eles não podiam te ajustar, não precisa dizer nomes, nada, é só dizer sim, tive uma ou duas, que eles não puderam te ajustar, que eles não pensaram nesse teu lado, que não houve esse cuidado de pensar na Carol como mãe também. Olha, eu tive muita sorte, posso te dizer que eu tive muita sorte mesmo, porque eu consegui me reunir, sempre estar com pessoas em volta de mim a minha volta que estavam preocupadas com isso e que estavam me ajudando nisso. Então, assim, o meu primeiro trabalho pós ter sido mãe foi o filme Veneza. Antes disso, eu ia fazer uma novela. Tava tudo certo, já estava a situação da licença maternidade, e aí acabou que por mudanças específicas acabou não acontecendo. O que eu acho que foi, sabe aquela coisa de Deus, assim, quando não era para ser, porque Tá. eu tinha que ter ficado mais tempo com a minha filha para de repente poder, inclusive, fazer o filme Veneza. Porque se eu tivesse pego a novela, talvez eu talvez não, eu não poderia ter feito Veneza, eu não poderia ter ido para o Uruguai, muito menos para Veneza mesmo, que eu fiz com uma neném de colo, que foi uma experiência e uma aventura à parte, que dá uma outra live isso. Então eu tive muita sorte, porque eu estava sempre rodeada de mães ou homens que entendem o lado feminino e que também são pais e que estavam sempre me ajudando, como foi o caso no Longa Veneza, que eu estava nessa situação de neném amamentando, tirando leite, então a equipe tinha que me dar um momento ali do horário do jantar, que eu tinha que tirar o leite para estocar e a caixa de isopor com gelo para poder guardar o leite, enfim. E depois disso, a mesma coisa. Fiz uma novela onde eu conseguia, com a produção e a direção, ter um momento ou outro para tirar o leite. Levei a minha filha numa preparação. Então, eu entendo que eu fui muito privilegiada e que não é todo mundo que pode ser privilegiado. E eu acho que as mulheres que estão passando por isso têm que acreditar que são capazes, porque eu mesma me questionei em vários momentos se eu estava fazendo a coisa certa, se era isso mesmo, mas eu tive um entorno, um colo muito importante que me ajudou muito, mas as mulheres que não têm também precisam saber que é possível, que tem que acreditar na sua força mesmo, todo esse processo de amamentação que é difícil, e de volta ao trabalho também. Então, é muito importante que tenha essa rede de apoio. Eu tive, não é todo mundo que tem.
né? E que, inclusive, pode ter um profissional que cuide do seu filho enquanto você está trabalhando, ou um pai presente. Então, eu posso dizer que eu realmente dei sorte nesse sentido e sou muito grata. Mas, Carol, muito obrigada por ter tomado esse tempinho para vir conversar com a gente sobre o seu teu trabalho, sobre as tuas novas experiências. E uma última coisa antes de te deixar aí, alguma coisa que a gente pode ficar esperando, além do Insânia, na Fox? Alguma outra novidade por aí que você possa contar já, que talvez alguém não saiba? E... Pois é, tá surgindo uma novidade bem interessante, que é nesse universo de séries, que eu tô meio que entrando agora, mas eu sempre tive vontade de fazer mais esse novo, né, esse novo mercado, digamos assim, que está se abrindo para nós, atores aqui no Brasil, que é esse universo das séries. E eu estou muito feliz. Então, depois do Insânia, tá chegando uma série completamente diferente, que eu ainda não posso falar, infelizmente, mas que já está engatilhada. E é isso, assim, estou muito feliz, curtindo essa volta ao trabalho, ao mesmo tempo esse tempo maior com a minha filha, que a pandemia acabou trazendo, que a gente tem que sempre tentar tirar o lado bom das coisas, mesmo não sendo nada bom tudo que está acontecendo. Exatamente, você sempre vê o positivo, mesmo no negativo. Eu acho que isso é Exato, uma outra grande exato. lição deste momento. Carol, Né? muito obrigada por ter vindo, por ter tido esse papo com a gente e esperamos que se repita pronto no próximo trabalho que você tenha. Não, obrigada. Eu queria agradecer a presença da minha mãe, que eu vi que estava aqui, Que Cecília. linda! Beijo pro meu namorado maravilhoso, meu Mino, Bruno Cabrerizo. Te amo, meu amor. Beijo pro Pará, beijo pra Bahia. Eu vi algumas coisas aqui que não dá tempo, mas enfim. Rodrigues, Paloma Rodrigues, beijo. Todo mundo. E agora o Felipe vai chegar aí e vai falar um pouquinho para Agora vem o vocês. Felipe contar o outro lado da história. Isso aí. Obrigada, Carol. Beijo, obrigada, gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Agora a gente vai buscar o Felipe. Vamos lá, estou esperando. Aqui está, Felipe. Solicitações. Vejamos, vejamos. Felipe, cadê você, Felipe? Isso aqui é, tipo assim, a gente vai se... Se tiver o dedo gordo e não conseguir colocar o nome direito, fica complicado, né? Vamos lá, vamos lá. Felipe, recebeu o convite? Recebeu. Olha só, essas tecnologias. Aê, consegui? Felipe, consegui eu, né? Esses dedinhos aqui, assim, que Deus não fez para fazer coisa pequena. É complicado. Fica E sempre. aí, Felipe, bem-vindo. tudo bom? Tudo bom? Muito Obrigado. obrigada por aceitar nosso convite e vir Obrigado. conversar um pouquinho sobre esse teu trabalho, juízo aqui. É um Para prazer. aqueles que não acompanharam a primeira metade da live, estão chegando agora. A gente está conversando sobre o filme O Juízo, do Andrusha Waddington, que é parte do Infinito Brazilian Film Festival. E o Felipe é o protagonista do filme, o Augusto, e vai conversar agora com a gente um pouco sobre a experiência dele de trabalhar nesse filme do Andrusha. A gente estava conversando antes com a Carol, que esse é um filme de família, né? Que Manda é um o beijo Andrusha. aqui para a Carol. E conta pra gente como foi que você chegou no papel. A Carol contou pra gente que foi via um convite. E aí, como que foi você? Como você chegou nesse papel? Bom, isso foi um convite do Andrusha Waddington, e me apresentou o roteiro, eu gostei bastante. Primeiro, oi aí, todo mundo. É um prazer estar aí com vocês. E, enfim, ele me apresentou o roteiro e eu gostei bastante. O papel maravilhoso, um roteiro muito bem feito. E aceitei na hora. E quando eu sei que quando você, por exemplo, uma pergunta que eu tinha, que o roteiro, bom, além de ser uma história muito, como eu digo, é uma história densa, né, pesada, com muita espiritualidade, com muito passado nela, né? E ela exige que o personagem do Augusto esteja em um lugar bem, como assim, como a gente diria aqui em inglês, very down, em um lugar muito Deep. deep, exactly, like
no fundo do poço, não quero dizer no fundo do poço, mas é alguém que É. está em um lugar muito negativo na sua vida nesse momento. E com muitos problemas. Como que foi essa trazer e reviver certas coisas e como foi para você com um personagem bem difícil, né, com muitos problemas, com vícios, com coisas. Como foi isso para você? Como você trabalhou todo esse processo? Bom, a gente fez muito trabalho de mesa, né? Nós trabalhamos muito com roteiro e, enfim, eu acho que a experiência, né, também fala alto de se adaptar e ler o roteiro e transformar isso, aproximar de, no caso de mim, o que eu podia dar, né, para o roteiro. E eu acho que essas leituras ajudaram muito, né, foram fundamentais, e com o elenco todo, né? E, enfim, a própria locação, porque a gente não teve uma preparação muito intensa. Então, a locação, ela também ajudava muito, sabe? O personagem, ele faz uma meio fuga geográfica, né? Ele tinha problema com bebida, estava desempregado, tinha batido de carro, enfim, o cara estava vivendo uma coisa um momento muito difícil. E, e aí a própria locação, né? Essa fazenda que tinha uma coisa mística, enfim, com os antepassados dele, né? Eu acho que a locação ajudou muito a gente. O Carol estava contando que a locação era em um lugar, no Caminho do Ouro, né, entre Minas e Rio de Janeiro, em um lugar bem Isso. isolado, onde não tinha celular, não tinha nada, era quase uma imersão A gente completa entrava na lá, história. a gente entrava e ficava praticamente uma locação só, né? Então a locação ajudava muito a gente também. E, bom, uma coisa curiosa é que o filme ele começou a ser filmado num dia de chuva. E eu acho que foi ali que o Andrucha criou a opção da gente choveu, a gente ia para fora, que é o inverso de qualquer filme nacional, qualquer filme, né? Não é nem nacional. Você está chovendo, você vai fazer a opção chuva dentro de casa, dentro do estúdio, né? Enfim, numa locação interna. O nosso não, chovia, a gente ia para fora e filmava na chuva. E deu esse clima denso do filme também, né? Foi bem bacana. E a Carol estava contando pra gente que ela sentia um elemento assim meio do sobrenatural também no filme. Teve alguma coisa que aconteceu com você em específico durante a filmagem que ficasse se perguntando o que Olha, será que está acontecendo? tinha no roteiro uma coisa de uns barulhos de cavalo que o Augusto ouvia, né? E isso fora da fazenda. E era uma coisa que só ele ouvia. E é engraçado porque eu estava num dia na varanda assim da posada, sozinho, e era tarde da noite, sabe? E eu, de repente, comecei a ouvir os cavalos, o galope, né? de vários cavalos. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí apareceram, assim, do nada, 4 cavalos em pelo e pararam assim na minha frente. Eles pararam na minha frente, ficaram um tempo e eu fiquei parado, né, vendo aquela cena linda e completamente inesperada. E assim, da mesma maneira que eles apareceram, eles foram embora. E aí eu falei, pô, que bacana, né? Tem alguma coisa do filme aí. Enfim, mas E foi você uma descobriu? visão incrível. E é real. Eu não vi nada, não. Eu vi o que estava vendo mesmo. Era real. Era de verdade os cavalos? Alguém garante que era de verdade os cavalos? Eram de verdade. Aí eu soube tinha uma fazenda do lado e que eles devem ter aberto a porteira à noite e os bichos fugiram para cavalgar, enfim. E me deram esse presente maravilhoso. Nossa, a gente não pode falar muito das reviravoltas do filme, né? Porque tem gente acompanhando Sim. a gente que não assistiu o filme ainda. Que ainda Tem não aqueles viu, que já né? assistiram. Tem gente que não viu ainda, então a gente pode falar, a gente tem que falar mais
como assim, não pode nos pormenores, né? Tem que ser mais abrangente as perguntas e não pode nos detalhes, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar, mas não pode. Tudo, não é um debate pós-filme, né? É um debate pós-filme, mas não é. Nos debates pós-filmes a gente Sim. pode se aprofundar em certas cenas e em Ainda certas... tem uma sessão no dia 21, né? Dia 21 tem uma Correto. sessão. Dia 21 tem a próxima É sessão, bom aí o exatamente. pessoal ficar sabendo, né? E o filme está em competição, então também está concorrendo aos prêmios, que vão ser anunciados dia 23. Mas falando da história, todo o processo, vocês filmaram em ordem? Foi filmado cronológico? Não. Assim, a gente tinha que saber muito bem o roteiro. Felizmente, eu acho que todo mundo sabia, conhecia muito bem o roteiro pelo trabalho de mesa que a gente fez e porque os papéis de todos cruzavam o filme inteiro. Porque a gente diversas vezes mudou o planejamento de filmagem, era mudado de acordo com o tempo. E é como eu falei, por exemplo, tinha uma cena externa. Se abria o tempo, fazia sol, a gente ia para dentro da casa filmar. Entendeu? Fechava a casa toda e fazia como se estivesse à noite, por exemplo. Ou fazia simplesmente dia mesmo, mas dentro da casa, sem mostrar o sol. Choveu, a gente ia para fora filmar. Então, sempre, todos os dias de filmagem, tinham muitas mudanças no roteiro. Então, a gente filmava uma coisa, uma cena lá no final, aí voltava para o começo, enfim. Foi totalmente desordenado em termos de ordem cronológica. Né? E o filme, eu estava conversando com a Carol, o filme foi filmado em 2016, final de 16, começo de 17, e ela disse que ela não viu nada. Final de 16, exatamente. Exatamente. Então, aí tem muita gente que fala, não, porque esse filme é o último trabalho. Aí quando você olha, vocês filmaram tão rápido. É um filme com uma vida muito atípica, né? 2 anos inteiros na montagem, até decidirem uma boa data de estreia. Inclusive, eu tenho um filme aí agora, desculpa, eu tenho um filme que vai ser lançado, que eu filmei antes do Juízo, chama Alice e Eu, direção do Daniel Lief, e ainda não foi lançado. Quer dizer, eu tô com o Juízo foi lançado 3 anos depois, né? E esse filme ainda não foi lançado, vai ser lançado ainda. São as realidades que a gente está acostumado, né? Que o filme é feito, é lançado e vai. E esse filme tem essa carreira tão atípica, 7 anos para o filme ser lançado, né? Todo o processo. Você também assistiu com todo Desde mundo? Criação. Desculpa. Exatamente, desde a criação, concepção, foram quase 7 anos. Você também assistiu com todo mundo em São Paulo? Como foi a tua primeira experiência assistindo o filme? Não, eu estava gravando, não podia, eu estava gravando Espelho da Vida, né, na Globo, e aí não pude ir. Aí eu assisti no Rio, a estreia. E bem nervoso, enfim. Mas eu gostei do filme, eu acho que o resultado ficou bem bom. Eu acho que o filme tem tantos elementos, assim, a Carol estava contando que a Fernanda estava com medo de como ia ser, porque é um filme difícil, né? Não é, muitas vezes a risada você sabe que deu certo, né? Sabe que a piada, mas mesmo assim você fica na dúvida se o público vai rir na mesma piada. Isso é uma experiência que a gente, viajando com tantos anos no festival, a gente levava um filme de comédia e os americanos riam em uma piada que a gente não imaginava. Mas no caso Sobrenatural, o filme inteiro tem que ter não só o ambiente, mas todo mundo tem que estar muito bem estruturado, né, eu acho que o que fala mais alto, é o silêncio da plateia, né? Não ter muita tosse, muita gente se mexendo na cadeira. Então, e rolou um silêncio muito bacana, assim. Eu acho que a resposta foi muito boa. Não, isso foi muito legal. Eu queria fazer umas perguntas também um pouco de outras coisas. Tem mais alguma coisa que você queria adicionar do filme? Alguma outra coisa que você acha que seria uma curiosidade legal que a gente soubesse? Que como eu não posso contar muito da história do filme, eu acabo não podendo eu acho que mais da história, assim, foi muito bom fazer o filme. A gente ficou muito concentrado, né? Eu nunca tinha trabalhado com a Fernanda Montenegro, nem com Lima Duarte, então, para mim, foi uma experiência desafiadora. Foi ótimo trabalhar com a Carol, o Criolo, né? Foi muito bacana. E o Joaquim também, na estreia dele no cinema.
Então, foi um filme de equipe, um filme de elenco pequeno, todo mundo junto, dividindo, né? Coxia, enfim. E a gente se divertiu bastante, foi muito legal fazer. Não, isso é muito legal. Se nota que é um filme com um elenco pequeno, uma história muito amarrada. E esse é um tema recorrente que eu vi nos comentários de todos vocês sobre o filme, de como entrar numa família circense, né? Que estava todo mundo junto embaixo do trabalhando Ficou quase isso. para fazer. Não, eu imagino para vocês deve ter sido muito especial essa oportunidade. E também o trabalho do Criolo, fundamental nesse filme, que é um trabalho que a gente vai entendendo quem é o Criolo na história, e é um trabalho muito legal, que foi um papel, acho que o primeiro papel grande dele, né? E se a gente pensar que ele filmou em 2016... Não foi a estreia dele no cinema? Acho que foi a estreia, não? Ele fez agora um mais recente, mas acho que foi a estreia dele em um papel relevante. Não foi uma ponta nem nada, era uma coisa que ele tinha o seu próprio arco, e o trabalho dele também é muito importante para o filme. Ele foi quando vocês assistirem, quem não assistiu, vocês vão ver que entre o personagem do Felipe e o personagem do Criolo existe uma grande conexão, e eles levam o filme, o personagem dos dois. Mas, Felipe, aproveitando que a gente tem aqui e estou vendo as perguntas acontecerem aqui, está todo mundo comentando, dizendo que é teu fã desde anos dourados. Conta pra gente como é que foi. Nossa, que bom. Como tem sido para você? Imagina, tem quase 40 anos de carreira, né? Tantos personagens emblemáticos. Essa volta de que a tecnologia trouxe todo o teu trabalho de volta. E existe, por exemplo, agora a gente pode entrar na plataforma e quem tiver assinatura pode assistir quase todo o teu trabalho de volta. Como tem sido isso? Porque tem certas coisas que estão sendo apresentadas para uma nova geração, né? Como é que é isso de repente, ver teu trabalho visto por outros olhos ou visto em outro momento? Como tem sido isso para você? Olha, eu não estou assim recebendo muito retorno disso, né? Eu fico, eu acho que eu sou muito desligado também. Eu não entro muito no Instagram. De vez em quando eu entro, mas não fico, sabe, o tempo todo com o Instagram. E eu gosto muito de ver as coisas dos outros, o que os outros estão fazendo, né? O que eu acho que mais importante que está acontecendo é uma abertura do mercado de trabalho muito grande. Hoje você tem a Netflix, tem a Amazon, tem a Disney chegando aí forte, né? Então, o mercado para a gente trabalhar tá muito legal. E são várias opções, né? Eu gravei um teaser agora para uma série que ainda eu não posso falar nada, mas deve ser para o ano que vem. E a gente está em negociação aí com esses canais de streaming, né? E eu estou apostando muito nisso. Eu acho isso muito bom. Fora que, né, respondendo a tua pergunta, as pessoas terem acesso ao meu trabalho, ao trabalho de quem gosta, né? De quem a pessoa gosta, é maravilhoso, porque eu quero rever isso, ou o Felipe fez isso, que legal, quero ver, né? É muito bom. A gente fica muito feliz, porque antigamente uma novela passava, acabou, né? Ou um filme, era muito difícil de ser relançado, ou passar em algum canal, alguma coisa, a não ser o Canal Brasil, né? Mas então eu fico feliz. As coisas estão muito aí expostas, né? Muito bom. Não, é muito legal que eu fui ver tenho números, 34 novelas, 17 filmes. Então tem muito trabalho por aí que eu fui ver. Eu tenho 34 novelas? Entre novelas e minisséries tem 34. Nossa, nem eu sabia. E 17 filmes. 17 filmes. Olha, que bom. Muita gente deve lembrar de ter assistido em Xingu, né? Eu acho que é um grande trabalho aí que tem quase 10 anos Xingu, gente. Tipo assim, já é... Eu gosto muito, exatamente. Tem 10 anos Xingu. Tem quase 10 que ele anos. foi filmado, né? Ele lançou em 2000. Mas aí eu tenho que falar uma coisa que não é muito legal, mas em 2010, quando a gente estava filmando lá no Cerrado, não teve um dia que a gente não sentisse cheiro de queimada, ou que a gente não visse uma queimada.
fogo muito perto da locação, uma vez quase pegou fogo no local que a gente estava filmando. E isso, nós, atores que fizemos o filme, a gente denunciou isso com a imprensa e tudo na época, em 2010, e as coisas só estão piorando, né? O Brasil, a gente tem que voltar os olhos aí para a Amazônia, para o Cerrado, para a Mata Atlântica, né? Para os manguezais, enfim, eu vi que porque esse a gente está arriscado a perder isso. Eu vi que você falava que você não é ativo no Instagram, mas isso é um tema recorrente no que eu vejo que você tem postado, falado da necessidade da gente pensar na natureza no Brasil, que a gente precisa olhar para esse lado que é o que você sente que está renegado, que né? Que eu vi que você tem sido muito vocal sobre isso. A gente está muito carente de atenção, né? Porque são crimes que estão acontecendo. E nós estamos vendo, estamos sabendo, e não tem nada para impedir, né? A gente fica de mãos atadas. É muito preocupante. Você tem usado a fotografia para falar desse teu sentimento, dessa que você fala de cuidar da natureza, porque você também é fotógrafo, né? Você tem tido oportunidade de juntar... Eu sou fotógrafo nas horas vagas, né? Eu sou fotógrafo nas horas vagas. Não, engraçado, a pandemia, assim, eu até achei que fosse me dar vontade de fotografar, mas eu estou vendo muita coisa, né? Assistindo muito seriado, filme, né? E dando minhas corridinhas na praia. Enfim, estou bem reservado, assim, mas não tenho fotografado, não. Isso é uma coisa que, né, ou dá vontade ou não, né? É mais forte do que eu. Você está vendo mais do que você está mais absorvendo, né, o que está acontecendo, como muitos nós têm usado estes meses, são praticamente 7 meses hoje, se a gente começar a contar, a se reconectar, né, assim, a ressentir esse momento tão difícil em que a gente estava muito desconexo, muito fragmentado. E eu acho que isso é um dos lados positivos. Você vê isso como um resultado da pandemia? Sim, né? Eu acho que a gente foi obrigado a voltar para dentro, né? A pandemia me deixou em casa, né? Eu sempre gostei muito de estar na rua, de sair, né? E de repente a vida toda mudou, né? Se transformou e para todo mundo. Então, telefone que eu uso bastante para falar com as pessoas, né? Tenho conversado muito com amigos, enfim. E esperar essa vacina chegar, né? Não tem outro remédio. A vacina, cada dia a gente não sabe, tem muita certeza para onde vai, porque hoje já pararam outro teste. Deixa eu te perguntar, uma vez você disse em uma entrevista que você não fazia planos. Os planos não davam certo para você. Você ainda é o caso? É verdade. Porque eu não sei, as coisas costumam aí surgindo, sabe, de uma forma natural. E eu faço muito plano, assim, não tem controle, né? Eu sou ator, eu fico dependendo de convite, de trabalho, de pessoas, de personagens que aparecem, né? Então, eu fico, assim, meio que sempre à espera de um novo personagem, né? É claro que se pintou um filme para fazer em 2021. Já está nos meus planos, né? Mas não fui eu bem que planejei, foi uma coisa que aconteceu, né? É isso. Não, isso acontece, acho que todos nós de certo jeito, mas sempre tem um plano, sempre fala, não, eu quero fazer isso. E uma última pergunta antes que assim, quando eu li que você chegou a pensar sair do Brasil muito tempo atrás, antes de Som e Fúria, antes do Meireles te convidar para fazer isso. Conta como foi esse momento, um pouquinho para a gente, que mudou, né? Porque depois de Som e Fúria você teve voltou para essa nova etapa, né? Mas como foi isso? Foi uma época assim que não estava aparecendo trabalho aqui para mim. E o que estava aparecendo era muito ruim, eu não estava curtindo, estava negando, né? E aí eu decidi que fui para os Estados Unidos, eu já estava de mala pronta quando o Fernando me procurou.
E mudou tudo, né? Porque deu para fazer a viagem que eu queria, mas eu fui lá estudar interpretação, né? Em inglês, mas já com a cabeça levando o Som e Fúria no computador e estudando para quando eu voltasse para o Brasil começar a gravar, né? Então foi uma coisa que aconteceu justamente por isso que não dá para fazer muitos planos, né? Quando eu me planejei todo, eu estava todo pronto já, o lugar que eu ia ficar, passagem comprada, carro alugado, tudo. E mudou, né? E aí, felizmente, né? Porque o Som e Fúria é um dos trabalhos que eu mais gosto, que eu fiz, direção do Fernando Meirelles, né? E eu guardo esse trabalho com muito carinho e foi uma virada assim, bem importante. Eu que não estava fazendo nada, fiz um protagonista maravilhoso e foi muito bacana. Ah, que legal. E conta pra gente um pouco dos próximos trabalhos. Além desse teaser, eu tenho aqui que você fez Gael, que Fiz é o uma quê? minissérie. Você vai estar trabalhando em uma série que chama Gael. Esse é o nome do próximo trabalho? É essa série. Ah, é essa? Ah, então eu É pesquisei essa. bem. Opa, good for me. Pesquisou bem. Eu nem sabia que estavam falando, né? Mas é um projeto aí, eu não sei muito também, por isso eu não posso falar. O que eu sei é que direção é do Rony Giá, o Luiz Carlos Vasconcelos faz o Gael, e eu faço um padre, o padre Sebasti. De novo, você gosta de ser padre, né? Vai bem o padre. Eu já fui um frei da Inquisição, agora eu estou sendo padre. Já foi frei da Inquisição, já fez duas novelas de época. Então, Sim. os personagens voltam para ti, né? Dá uma volta assim, voltam com o tema. Bom, mas está acabando nosso tempo aqui. Felipe, queria te agradecer muito por ter tomado Foi um esses prazer. minutinhos para conversar com a gente. A gente sabe que você é grande amigo do festival, esteve várias vezes. Eu já estive lá várias vezes. Espero Esperamos que que o a próximo vá a Miami de novo, se for estaremos Miami, né? aqui. Miami segue firme e forte. Estamos aqui esperando para poder convidar vocês todos de novo e estarmos juntos numa sala de cinema outra vez, que eu acho que é o que estamos esperando com mais ansiedade. Queria lembrar todo mundo que não assistiu, como o Felipe e eu comentamos, a próxima sessão do filme é dia 21 de outubro, no slot das 7 às 10 da noite, aqui nos Estados Unidos. Então, você tem entre as 7 e as 10 da noite para entrar na sala para assistir o Juízo. O filme, como disse, está em competição e os ganhadores vão ser anunciados no dia 23, em cerimônia de encerramento, a qual terei o prazer de estar presente junto com a minha querida Flávia Guimarães. E a partir das 10h30 da noite, horário do Brasil, vai ser o encerramento, mas vai ter mais detalhes no site. Quem não visitou ainda, visite. É uma ótima oportunidade de assistir mais de 100 filmes brasileiros, uma iniciativa única, inédita, e aproveite. Lembre, inff.online. E eu queria agradecer a todos pela presença, ao Felipe por ter vindo conversar com a gente. E amanhã a gente continua. Tem mais uma sessão, 2 sessões ainda hoje no inf.online. Aproveite e eu estarei aqui de volta quinta-feira com uma próxima live. Obrigada a todos. Tchau, Felipe. Tchau, querida. Obrigado. Um beijo. Tchau.